Olá, minha gente querida de todo o Brasil, sejam todos muito bem-vindos. O seu canal de desenvolvimento e busca pelo conhecimento. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito interessante, um assunto polêmico, um assunto que não agrada aos círculos religiosos, mas que dentro da academia é debatido de maneira muito própria, não há grandes problemas em relação ao debate. Por quê? O debate vai estar tanto no campo da mitologia, das religiões comparadas, também está dentro da ciência das religiões, não tanto da teologia. Vamos falar sobre a sexualidade de Deus. Eita, vai dar problema. Vai aparecer tanta gente por aqui. A sexualidade de Deus. Nós vamos falar sobre o pênis de El e a inveja de Javé. O pênis de El e a inveja de Javé. Nós sabemos que, na verdade, o imaginário religioso sempre foi compartilhado por diferentes povos na história, desde o berço mesopotâmico, seja ali no Oriente Próximo, no Crescente Fértil, bem como para a Ásia, para os continentes indo-europeus. Nós sabemos que, na verdade, a ideia do antropomorfismo apresentado pelas religiões, inclusive na própria religião grega, é algo muito comum, em que se dá características aos deuses. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar sobre duas personagens próprias da história de dois povos. Vamos falar aqui dos povos babilônicos, vamos tentar conhecer um pouco mais os textos ugaríticos, também do próprio povo de Israel, isto é, o Antigo Testamento na língua hebraica. Mas antes eu quero te pedir um favor, isso mesmo. Se você chegou aqui, caiu de paraquedas, estava aí, né, navegando aqui na plataforma YouTube, de repente o YouTube olhou e falou assim, vou ajudar esse cara aí, eu vou mandar notificação para alguns. E aí você recebeu a notificação, chegou agora, eu vou te pedir um favor, você vai se inscrever no meu canal. Beleza, você vai acompanhar alguns momentos da minha abordagem. Se você não gostar, você se desinscreve. Tem problema não, tá bom? Agora, se você gostar, você fica com a gente e seja um membro do canal para ajudar o professor. Também quero te convidar a aproveitar a nossa campanha, a nossa promoção, que vai até dia 31 de dezembro, que é o nosso curso de hebraico e grego para você que não sabe nada, é do zero. Você que quer fazer a sua teologia reversa, quer fazer a sua teologia crítica, uma teologia liberal, quer aprender a língua hebraica e o grego para entender o texto no seu contexto original socioliterário, esta é a oportunidade. Meus cursos são vendidos em várias plataformas, inclusive no meu próprio site, por R$ 299 cada curso, no sentido iniciação, básico e avançado. Eu estou fazendo um pacotão. Aliás, você pode parcelar em 10 vezes no cartão. Cada curso que você escolher vem composto por várias videoaulas, mais material didático, módulo, apostilas, gramáticas e muito mais. Eu disse para vocês que as religiões antigas sempre trabalharam um conceito de características físicas dos deuses. Isto é chamado de antropomorfismo. Mesmo quando esse antropomorfismo ele não é tão visível, ainda assim, na forma de linguagem dos textos, é perceptível que há alguma manifestação também característica ou formativa, tá? Personificada desses deuses, que é o caso da chamada teofania. Mas uma coisa interessante que os deuses marcam é a erotização. Veja que na história antiga do Israel antigo, do povo babilônico, né, dos fenícios, dos sumérios, nós temos a erotização dos deuses como algo muito marcante e dinâmico, inclusive relacionando os deuses ao cosmo, relacionando os deuses as atividades fenomenológicas da natureza. Então, deuses e deusas, homens, mulheres, são sempre representados. Por isso você tem a deusa da fertilidade, a deusa da fecundidade, a deusa da sexualidade, a deusa da sensualidade. Tem de tudo. E
Deus não tem corpo, Deus não tem braço, Deus não tem perna, Deus... Claro que tem, são formas de linguagens antropomórficas. Tanto que, se Deus não tem mão, como ele poderia ter dito no texto, na tradição, né? E eis que ele mediu a terra com a palma da sua mão. Então é preciso entender toda uma figura de linguagem, porque é a linguagem que traz o aparato do texto, né, do Antigo Testamento para uma ação simbólica, senão você não vai compreender a Bíblia como um documento de uma época. Pênis de El. Quando a gente fala o pênis de El, a gente quer falar de pênis mesmo. Aqui não é nenhuma forma de linguagem ou expressão. Não, a gente quer falar de pênis mesmo. Pênis, pênis, tá? Membro, genitália masculina, ok? É disso que nós estamos falando. O pênis de El. Peraí, professor, e onde está isso na Bíblia? Você vai saber onde está. Agora, além da Bíblia, nós temos isso em um texto garítico. Isso mesmo, na estela de mesa, onde nós estamos aí colocando para você, 1:23. Olha o que vai trazer aí pela tradução do David Bokoiv. Vamos lá? Abre aspas. Os comprimentos do pênis de El com o mar, verdadeiramente, o pênis de El como a comida. Gente, você já está começando a entender aí alguma coisa? O pênis de El alonga-se como o mar. Rapaz, o El era bicho macho, cabra macho, né? Tomava um azulzinho em vez em quando. Verdadeiramente, o pênis de El como o dilúvio. Você está entendendo a figura de linguagem? Você está percebendo como o texto garítico ele apresenta a sexualidade de El? Veja, El era um Deus superdotado. Agora você está entendendo por que Javé... Você está entendendo por que Javé tinha inveja de El? Você está começando a entender? Então observe que a literatura garítica ela vai apresentar El como sendo um dotado, mas não só um dotado. Veja que está dizendo que o pênis de El, ele era alongado tanto quanto o mar. Isto é uma figura de linguagem sendo utilizada para mostrar a potência de El. Verdadeiramente o pênis de El como comida. Gente, o que isso quer dizer? O pênis de El como comida. Como comida. Né? O que você entende disso aí? O pênis de El como comida. O pênis de El alonga-se como o mar. Significa, El produziu seus filhos, seus semideuses. El representava um deus patriarcal, um deus do panteão cananeu. E, portanto, como um deus do panteão cananeu, El, na verdade, era fecundo. El, na verdade, era potente. El não precisava de azulzinho, né, para poder produzir os seus semideuses. O pênis de El como um dilúvio. Gente, presta atenção, o que é dilúvio? O dilúvio é inundação. Está dizendo que El tinha uma forte ereção. El, na relação com os deuses, entenda a linguagem mitológica. Entendeu? El tinha uma o quê? Era um homem que tinha uma ereção. Deu para entender? Ereção, aliás. Tinha uma ereção fecunda. Você está entendendo a diferença de El para Javé? Ok, vamos então continuarmos falando um pouco sobre a sexualidade de El. Nós trazemos agora a Nancy Cardoso Pereira, que vai nos apresentar um pouco no seu trabalho, ok? Sobre a sexualidade, o erotismo dentro do contexto do Oriente Próximo, falando sobre a questão dos mitos. Vejamos, a consolidação do monoteísmo representa também a dessacralização da sexualidade e do erotismo. Vou dar uma parada aqui. O que nós percebemos? No vídeo de hoje e no vídeo que vai ao ar amanhã, 9 horas, eu expliquei que com Javé, a memória de Asherá, a memória de El,
bem como a sexualidade vai sendo dessacralizada. Estão tentando eliminar tudo isso de Javé. Você está conseguindo entender? O javismo é, na verdade, uma luta contra tudo diferente desse contexto em que Judá está construindo um Deus para Jerusalém, um Deus para o templo, um Deus para Judá. Reduzidos a fenômeno estritamente humano, erotismo e sexualidade não mais se apresentam como alternativa possível da experiência religiosa, ficando muitas vezes reduzidos e catalogados como sinônimo de pecado e idolatria. É por isso que nós vemos lá em Oséias essa luta para eliminação da sexualidade. Mas continuamos. Vamos agora ao ilustríssimo doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. No seu trabalho fenomenal, você pode ter acesso a artigos, ensaios, teses e dissertações do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, tanto entrando em contato com ele no seu canal ali, a Tenda do Necromante, ou, se você quiser, pode dar um Google aí, está em domínio público. Eu só posso enviar com uma autorização, apesar de estar em domínio público, mas tenho aqui o vasto trabalho do Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, a quem, em vez em quando, eu preciso tecer minhas críticas, tanto a algumas de suas abordagens, bem como, às vezes, a sua postura. Mas hoje eu trago o Dr. Oswaldo para nos falar um pouco sobre a sua visão, sobre a sua hipótese, sobre a proposição levantada acerca da sexualidade. Vamos lá, Dr. Oswaldo Luiz Ribeiro, na página 239. Transformaram Javé em um Deus assexuado, sem relações familiares, ausente de corporeidade. Vale ressaltar que a ausência erótica de Deus é uma consequência do monoteísmo, olha agora aí, ó, anicônico, sacerdotal e exclusivo. Parabéns ao doutor Oswaldo Luiz Ribeiro. Nada diferente do próprio Croato, nada diferente do Reimer, nada diferente do Thomas Homme, nada diferente do Israel Finkelstein, nem do Mauro Liverani. É fato que quem faz mitografia, quem faz mitologia e quem faz indiciarismo, ao entender a documentação e analisando num contexto, ainda que epigráfico, da literatura ugarítica com o Antigo Testamento, vai compreender que isso está acontecendo. É a eliminação da sexualidade de Javé para a construção de um modelo cultico e de adoração e de puritanismo. Vamos seguir? Agora, pessoal, veja só. Quando me perguntam o que a Bíblia fala sobre isso, se a Bíblia falasse alguma coisa sobre isso, não precisaríamos usar o ugarítico. Concorda? Porque, na verdade, a tradição judaíta, sobretudo a tradição deuteronomista, está eliminando, dessacralizando, de fato, os atributos de El, de Baal e até de Javé. Porque, de acordo com os achados que temos da própria Estela de Messa, nós vemos que Javé tinha uma esposa. Se ele tinha uma esposa, ele tinha um pênis. Se ele tinha uma esposa, ele era sexuado e não assexuado. Você está me entendendo? Então, veja o que nos diz Êxodo, Shemot 24, do versículo 9 ao 11, tá? Que vai tratar de uma teofania, de uma manifestação, que são várias que aparecem, ok? Em Êxodo, essa teofania que aparece no Monte Sinai, onde está presente Moisés, Arão e Nadab e Abiú, e mais de 70 anciãos, isso acontece justamente em Sinai, ou no Monte Sinai. Diz o texto que eles viram o Deus de Israel, percebeu? Deus de Israel, ou Elohei Israel, vou repetir, Elohei Israel, e não Adonai Israel. Portanto, observou a dessacralização agora de El, pois não há absolutamente nada do que se falar, mas diz que eles viram. Se eles viram, será que nós estamos falando de fogo, fumaça, vento, tempestade, ou realmente
é um aparato linguístico, é uma ação simbólica da tradição para retratar os aspectos antropomórficos desse próprio Deus, El, que está sendo agora assexuado.